Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Para quem acabou de acordar, para quem já está acordado, para quem já está trabalhando, bom dia. Muito bom dia, excelente dia, lindo dia. Dia maravilhoso, presente de Deus. Hoje está de novo aquele céu azul, aquele sol maravilhoso, só que hoje eu não tô lá fora. Hoje ainda não deu para eu ir fazer minha caminhada, meu joelho ainda não me deu trégua. Mas assim que ele me der, eu volto para fazer atividade física. Não vou desistir. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Aliás, eu acho que todos os assuntos que eu venho trazendo aqui para vocês todos os dias têm sido importantes. Estou trazendo porque eu considero importante, né? Mas esse é de verdade um fator, digamos assim, determinante na vida de todos nós, na vida de cada um de nós, que é o amor próprio. A gente aprende que amor, né, costuma ser pelo outro. Amar a mãe, o pai, os irmãos, a gente ama os amigos, aí a gente arruma um namorado ou namorada, aí ama o namorado ou namorada, aí casa, ama, né, profundamente o marido, a esposa, e a gente cultiva, alimenta esse amor todos os dias, e depois a gente tem filhos, e aí, gente, a gente descobre o que é amar. Amor pelos filhos é algo assim que é indescritível, só quem tem sabe. E só de falar de amor pelos meus filhos eu fico emocionada, porque meus filhos são a coisa mais rica na minha vida, meu maior tesouro são meus filhos. Então, assim, a gente aprende a amar profundamente as pessoas com quem a gente convive, né? As pessoas, marido, filhos, irmãos, mãe, pai, enfim. Mas muitas vezes a gente esquece do mais importante, que é se amar. Para falar de amor próprio, eu gosto muito de... Aliás, tudo que eu faço na minha vida, eu sou cristã, né? Embora não seja evangélica, eu sou cristã. Eu creio em Cristo e sigo os ensinamentos que Ele nos deixou. E então, assim, praticamente tudo que eu faço na minha vida é pautado naquilo que Ele ensinou pra gente, né? Que Ele deixou aí de ensinamento. Ele deixou, através dos seus exemplos e das suas palavras, um manual de instruções para a gente poder viver bem, não é isso? Então, eu parto do princípio, né, de um dos ensinamentos dele, o primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Entende? Como a ti mesmo. Ele não falou ame mais as outras pessoas do que a si próprio. Ele falou ama teu próximo como a ti mesmo. Então eu penso o seguinte, o amor próprio aqui, exercitado. Uma canequinha com o meu rosto, mas eu ganhei de presente, tá, gente? Não foi eu que mandei fazer, não, foi minha mãe que me deu de presente. Que ela sabe que eu amo Betty Boop, aí ela fez pra mim de presente. Tá velhinha, mas eu amo. Mas enfim, isso é muito importante, a gente precisa refletir sobre o que isso quer dizer, né? Amor próprio. O amor próprio, como eu falei, eu parto do princípio que Jesus deixou esse ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí eu te faço uma pergunta: como que ama o teu próximo de maneira saudável quando tu não ama a ti mesmo primeiro? Não é verdade? A gente precisa primeiro se amar para depois amar outra pessoa. A gente exercita o amor pelos outros muito mais do que a gente exercita o amor próprio. A gente valoriza muito mais a presença do outro, o que o outro faz, sabe? Tudo que vem de fora a gente aprende a valorizar muito mais do que o que vem de dentro.
A gente precisa se amar, a gente precisa se valorizar, a gente precisa olhar para a gente próprio antes de olhar para qualquer outro lado. Eu passei algumas situações na minha vida e tudo que eu falo com propriedade porque eu vivi, tá, gente? Praticamente tudo que eu tô trazendo para vocês aqui de conteúdo foram caminhos que eu trilhei. A gente só pode falar com propriedade daquilo que a gente vivenciou. Então eu vivenciei a falta de amor próprio. Eu vivenciei amar mais os outros do que a mim. Eu me anulei, eu fiz escolhas. Não estou culpando ninguém, que fique claro, isso é muito importante. A gente não pode culpar os outros pelas nossas escolhas. Eu escolhi viver para o meu marido, para o meu filho e depois para minha filhinha, que está com 5 anos. Foi uma escolha. Eu quis viver para minha família e para os meus filhos. Bom dia, Graça e Marcos, tudo bem? Obrigada pela presença de vocês. Então, assim, eu divido as minhas experiências de vida, tá, com as outras pessoas, porque eu espero que isso contribua com as das pessoas de alguma maneira, sabe? Então, assim, o que eu entendi com esse processo que eu vivi de amar mais os outros do que a mim? Que tá errado, que tá muito errado. Me fez mal, eu me anulei, eu desisti naquele momento de fazer coisas para mim, para poder fazer coisas para minha família, meu marido, para os meus filhos. Muita gente vai me julgar, vai dizer que não, você estava certa, ou então não, nossa, tá super errado. Mas assim, na minha percepção, eu acredito muito que a gente precisa encontrar um equilíbrio. Para tudo na vida, a gente precisa encontrar o caminho do meio, né? O meio termo para tudo. E eu fui ao extremo de amar mais o meu marido do que a mim. Eu fui ao extremo de amar mais os meus filhos do que a mim. Eu coloquei meu marido, meus filhos, meu trabalho, minha casa, tudo à minha frente na minha lista de prioridades. A minha lista de prioridades quando eu tive meu filho era ele, primeiro que tudo, meu filho. Depois o meu trabalho, que era com que eu sustentava o meu filho, depois a mim. Aí meu filho adoeceu. Eu falei, não, pera, eu tenho que cuidar do meu filho. Ele teve pneumonia quando ele tinha 1 aninho. E aí eu fui mandada embora porque eu fiquei 1 semana de atestado, né? Cuidando do meu filho com pneumonia. E a empresa quis nem saber, simplesmente me mandou embora. Né? Que eles alegaram que quem estava doente era meu filho, não era eu, que eu podia ter deixado meu filho com a minha mãe, só que minha mãe também trabalha, e o filho não é dela, não tem obrigação, a obrigação é minha, né? Mas enfim. E que eu podia ter ido trabalhar, mesmo assim. E aí, nesse momento, eu reorganizei minha lista de prioridades, coloquei meu filho como prioridade, em segundo eu como prioridade, por último, né, nessa listinha, meu trabalho. Porque eu precisava ter essa disponibilidade para cuidar do meu filho. E foi nessa brincadeira, nesse momento aí, que eu tive um dos sentimentos que me levaram a escolher não trabalhar mais para outras pessoas, para ser autônoma, né? Mas isso aí é um outro processo. E aí depois eu conheci meu marido, né? E aí meu marido entrou na minha vida, graças a Deus, sou muito grata a Deus por meu marido ter entrado na minha vida, ele é bênção de Deus na minha vida. E aí eu reorganizei de novo a minha lista de prioridades. Botei meu filho, meu marido, meu trabalho, minha casa, que a gente tinha uma casa para cuidar, e por último, se sobrasse tempo, eu cuidava de mim. Aí eu engravidei. Tivemos a nossa filhinha, Maria Luísa, e reorganizei de novo a lista. Meus filhos, meu marido, minha casa, depois meu trabalho, e por último, se sobrasse tempo, eu cuidava de mim. Aí nessa brincadeira, era cabelo que eu não fazia, sobrancelha que eu não fazia, unha que eu não fazia. Eu não me arrumava, não me maquiava, nunca mais. Gente, eu não me maquei pra fazer as lives porque eu acordo de manhã, eu tenho pavor de maquiagem de manhã, tá? Mas quando eu saio, eu me maqueio. E assim, nessa lista de prioridades, onde eu ficava por último, eu tava mostrando para as pessoas o quanto eu não me importava comigo. O quanto eu considerava que eu não era importante.
E aí eu descobri que as pessoas te tratam como você se trata. A maneira como você cuida de si próprio... Só o café ia esfriar. A maneira que você se trata e ensina aos outros que convivem com você, a maneira como você deseja ser tratada, a maneira como você espera que os outros te tratem. Inconscientemente, quando a gente deixa de cuidar de si próprio, a gente está ensinando os outros como eles devem nos tratar. Então, se você não se cuida, não se põe numa lista de prioridades, numa posição elevada, né, na sua lista de prioridades, você está dizendo para os outros que eles não precisam te colocar também na lista de prioridade deles. Inconscientemente é isso que você está dizendo. Tá? Então, assim, eu passei um longo processo da minha vida de me sentir desimportante para mim e para os outros. E eu não entendia que isso era reflexo do meu comportamento, reflexo da minha falta de autocuidado, da minha falta de prioridade para mim mesma. Se eu estivesse assistindo um programa de televisão e meus filhos quisessem ver desenho, não, a televisão é deles, deixa eles assistirem televisão, pode trocar, vai ver desenho. Aí se eu quisesse comer uma comida, mas meu filho me pedisse para fazer outra coisa, tá bom, meu filho tá pedindo, eu vou lá fazer outra coisa, então eu como isso aqui depois em outro momento. Aí, por exemplo, meu marido queria fazer um programa com a família e eu queria fazer outro, e eu abria mão daquilo que eu queria para poder agradar meu marido e fazer o que ele achava bacana, porque, poxa vida, afinal de contas era o dia da folga dele, ele quase nunca tem tempo disponível, não vamos aproveitar o momento da família fazendo aquilo que ele gosta, para ele se sentir agradado, feliz, enfim. E nisso, a minha felicidade, aquilo que era importante para mim, aquilo que eu queria fazer, ia ficando para depois. E um depois que não chegava nunca, né, gente? Porque quando você entra nesse ciclo de priorizar os outros e abrir mão do que você quer, do que você deseja, isso é um círculo vicioso. Você começa, isso vai se tornando um hábito e dificilmente você consegue se livrar dele. Se você não tomar consciência do que você está fazendo com você, você não consegue se livrar desse mau hábito. E, assim, mais uma vez voltando para o ensinamento, né, de Jesus, que disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigada, Grazi, que bom que você está gostando, tá? Obrigada. Jesus disse, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu acho isso incrível, porque, assim, muita gente ouve certas coisas, não só a palavra, né, de Jesus, a palavra de Deus, não só isso, mas as pessoas ouvem certas coisas e não compreendem o verdadeiro significado das palavras que escutam, das palavras que leem. E eu considero que essa declaração que Jesus deu é muito mais profunda, vai muito mais além do que o que as pessoas costumam interpretar. Ele também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então as pessoas associam que ele disse, né, que ele é a verdade e a vida, e que conhecereis a verdade vos libertará, e que uma coisa está diretamente, exclusivamente ligada à outra. Só que eu entendo isso de uma maneira muito mais ampla. Eu tive uma percepção muito mais ampla dessa frase, né, dessa declaração que Jesus disse, porque quando você conhece a verdade sobre qualquer coisa na sua vida, isso te traz uma liberdade, isso te traz um sentimento de que você é capaz de mudar, sabe? Então, assim, quando eu conheci a verdade do meu comportamento, onde eu estava abrindo mão do que me fazia feliz, do que me fazia bem, para poder proporcionar felicidade para as outras pessoas, que eu tive a oportunidade de, não, isso está errado, eu vou fazer diferente, eu não estou feliz assim. Então eu preciso fazer diferente, eu preciso mudar isso. E eu passei por um processo também de separação com meu marido, a gente passou 6 meses separado. E, assim, a gente estava num momento de muita, sei lá, não sei se essa palavra existe, tá, gente? É desentrosamento. Eu não sei se existe, mas era esse o sentimento que eu tinha. A gente estava vivendo cada um propósito de vida diferente, cada um indo para um lado, cada um com um plano diferente. E isso estava gerando muitas brigas, ele queria uma coisa, eu queria outra.
E nossas prioridades eram muito diferentes e eu estava nesse momento de não querer mais ser a agradadora, sabe? De querer fazer tudo em favor dos outros e continuar me anulando. Eu estava começando a tomar essa consciência de que eu precisava voltar a olhar para mim. E como ele estava acostumado com a Tainá, que abria mão de tudo para poder viver para ele e para a família, né? Ele estranhou e, óbvio, provavelmente isso gerou algum incômodo nele por conta do mau costume que eu mesma, né, dei para ele, proporcionei para ele ao longo da vida. Afinal de contas, a gente está junto há 10 anos. Então, ele teve muito tempo para ficar mal acostumado. E, assim, a gente acabou separando, né? Ficamos 6 meses separados. E nesse processo onde a gente ficou separado, cara, eu considero que tá tudo sempre certo, tá? Muita gente se questiona o tempo todo, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso aconteceu? Porque isso não é justo? Porque isso, porque aquilo. Primeiro, eu parto do princípio que Deus é sábio, que Deus sabe de todas as coisas e que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade dele. Se eu parto desse princípio, eu sou taxativa com isso. E segundo, que caraca, mano, a gente não sabe o que é bom pra gente. Às vezes a gente acha que sabe e fica ali, ó, martelando, querendo uma situação, insistindo numa situação que não faz sentido, sabe? E a gente acaba se machucando mais do que precisaria, sabe? Porque tudo que a gente passa, ou a gente precisa, ou a gente merece. E a gente acaba se machucando muito mais do que seria necessário quando a gente insiste numa situação que não tem mais que acontecer, sabe? Então, assim, a gente separou. E nesse momento em que a gente estava separado, eu considerei que aquilo era um momento importante para mim. Porque, afinal de contas, já tinha praticamente 10 anos que a gente vivia junto. E há quase 10 anos eu estava me anulando. Eu não sabia mais quem eu era. Eu não sabia do que eu gostava, do que eu não gostava, o que eu tolerava, o que eu não tolerava. Enfim, eu não sabia mais quem era a Tainá. E, assim, roupas, perfumes, tipo de sapato, nada, tá? E aí, quando a gente estava separado, que eu falei, não, vou mudar a minha lista de prioridades. Vou me colocar no topo, primeiro eu, depois o samba. Reorganizei esse negócio aí, botei primeiro eu, depois meus filhos, depois meu trabalho, depois minha casa. E se tiver que entrar alguém na minha vida, vai ter que aceitar essa lista de prioridades, que vai ficar ali, ó, fixa. Mas primeiro eu, tá? Primeiro eu por quê, gente? Teve gente que me criticou, tá? Quando eu resolvi me colocar no topo da minha lista de prioridades. Mas eu entendi que uma coisa que eu não falei pra vocês, por conta do meu emocional estar super abalado, extremamente abalado, eu tive problemas físicos gerados pelo meu transtorno emocional, tá? Isso é uma coisa que eu vou também gravar uma outra live para falar sobre isso, que é a psicossomatização, que é quando a gente tem problemas, né, transtornos emocionais, problemas emocionais que geram problemas físicos. Isso aí é uma outra coisa. Então, assim, eu tive isso, tá? Eu tive 3 doenças emocionais em 30 dias. E fui procurar um médico. O médico me perguntou, minha filha, você tá passando algum problema em casa? Aí eu, o senhor quer que eu comece por onde? E então, assim, eu, com esses problemas todos, né, eu resolvi me colocar no topo da minha lista de prioridades. Então, fui criticada por muita gente quando eu declarei que eu seria a minha maior prioridade na minha vida, depois os meus filhos. E aí eu te explico por que primeiro eu, depois os meus filhos. Porque se eu não estiver bem emocionalmente, nem dos meus filhos eu não cuido direito. E eu vivi isso. Por eu não estar bem emocionalmente, eu não conseguia cuidar bem dos meus filhos. Eu não tinha disposição para brincar com eles. Eu não tinha humor para brincar com eles. Eu não achava graça de nada. Tudo para mim estava ruim, sabe? Teve uma vez que, nossa, cada vez que eu me lembro disso, me dá vontade de chorar, gente. Eu fico arrasada por eu já ter falado uma coisa tão cruel assim,
sabe? Pro meu filho, que ele tinha uma mania muito feia de ficar contando piada, sabe? Criança que fica pegando piadinha na internet, em videozinhos do YouTube que ele assiste, aí ele vem e conta todo contente, mamãe, não sei o que. O filho tá com 13 anos agora, isso eu tenho acho que uns 2 anos. E aí ele veio para me contar mais uma piada e eu olhei pra cara dele séria, né? Falei assim, meu filho, você ainda não percebeu que sua mãe não acha graça de nada? Não adianta você vir me contar piada, eu não acho graça. E nossa, isso foi muito impactante pra mim, sabe, gente? Quando eu terminei de falar isso pro meu filho, que eu me dei conta de como que eu cheguei no fundo do poço. Do que eu tava fazendo comigo. A que ponto que eu permiti que as coisas na minha vida chegassem, sabe? Pra me tornar o tipo de pessoa que não acha graça em nada. Nem nos filhos. Nem no que os filhos fazem. Isso foi um momento assim que me caiu uma ficha que me doeu muito. De que tipo de pessoa eu estava me tornando. Eu já não me conhecia mais, né? Eu já não sabia mais quem eu era. E depois disso, eu me desconheci mais ainda. Eu falei assim, caraca, eu não acredito que eu falei isso pro meu filho. Não acredito que eu falei isso pro meu filho. E foi um sentimento muito ruim que eu tive naquele momento. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Eu não posso mais viver dessa maneira, eu não posso mais fazer isso comigo e nem com os meus filhos. Então, quando meu marido e a gente se separou, eu reorganizei a minha lista de prioridades na minha vida e decidi que eu seria a minha prioridade. Porque se eu não ficasse bem emocionalmente, eu não ia conseguir cuidar bem dos meus filhos. E então foi por esse motivo, esse e outros motivos, mas esse foi o que me gerou maior impacto emocional, foi isso que me fez decidir olhar mais para mim. E de lá para cá eu venho num processo de aprendizagem, de transformação, fui buscar conhecimento, porque eu estudo outras coisas, né, em relação ao meu outro trabalho. Agora que eu estou começando a desenvolver meu trabalho, né, de coaching, mentorias, treinamentos, cursos, essas coisas. Criei coragem para fazer, que antigamente eu me sentia insegura, mas agora eu estou mais confiante para poder compartilhar a minha vida, a minha história e os meus aprendizados. E antes eu ficava com muito medo, né, de julgamentos. Hoje eu não tenho mais medo de julgamentos. E, assim, com esses aprendizados todos, né, que eu andei buscando, que eu entendi o profundo significado de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando você conhece a verdade sobre si, sobre os outros, sobre a vida, sobre como que a cabeça das pessoas funcionam, você consegue viver melhor. Então, assim, eu aprendi comigo, com a minha vida, com as dificuldades que eu enfrentei, com os desafios que eu precisei superar, que o amor próprio é o amor mais importante que existe. Eu aprendi que se a gente não se ama, a gente não ama ninguém de maneira saudável. Não existe como você amar outra pessoa mais do que a si próprio. Quer dizer, existe, né? Mas não é legal, não é bacana quando você ama mais os outros do que ama a si próprio. Eu repito muito isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que tu vai amar o teu próximo se tu não se ama, né? Então, eu levanto essa bandeira, eu defendo muito isso, da gente se amar primeiro, para poder ter saúde emocional para amar os outros. Hoje eu, graças a Deus, depois de muito estudar, que tem uma outra frase que eu ouvi que fez muito sentido para mim, que é que o que te trouxe até aqui não vai te levar até o próximo nível. O que você aprendeu até agora não vai te levar adiante. Você só chegou até aqui graças aos conhecimentos que você tem. E se você não aumentar os seus conhecimentos, você não vai conseguir avançar. Isso se aplica para tudo na vida, tá? Se aplica para a sua vida profissional, para a vida pessoal,
Então, assim, se você não aprender como ser melhor em cada setor da sua vida, se você não buscar esse aprendizado, você não vai avançar. Você não vai chegar em nenhum lugar, tá? Então, eu fui buscar estudar, fui fazer meditação, conheci o Ho'oponopono. Aqui, ó, eu ando sempre com esse colar, com essa medalhinha, com as palavras, né, com as frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Tem uma pulseirinha também que eu ando com ela, o Ho'oponopono. Recomendo o Ho'oponopono para todo mundo. É um processo de cura interior incrível, onde você aprende o perdão, que, nossa, eu também vou gravar uma live sobre o perdão. Deixa eu até anotar essas coisas, gente, para não esquecer. Vou falar sobre perdão, porque eu sou muito cheia de ditados populares, tá, gente? Vocês vão perceber isso com o tempo. Eu postei também uma vez na minha página que eu tenho no Facebook, que é o aceite-se.com, uma frase, né? Guardar ressentimento é o mesmo que beber veneno esperando que o outro morra. Só faz mal pra gente. Então, assim, livre-se dos ressentimentos. Livre-se da culpa, livre-se do medo, livre de todo sentimento ruim, de sentimentos de baixa vibração, para que você possa realmente viver uma vida plena e feliz. Tô anotando aqui, tá, gente? Eu vou também falar sobre vibração de sentimentos. Porque tudo que é legal, tudo que é bom, bacana, tudo que vem de Deus, digamos assim, tem energias, vibrações altíssimas, né? Tudo vibra em frequência alta. E o que é ruim, o que não vem dele, vibra em frequência baixa. Então, aquilo que a gente deseja para a nossa vida, que são os nossos sonhos, né, as nossas realizações que vão nos fazer feliz, estão aqui em cima. E aí a gente passa a vida inteira vibrando aqui embaixo. Por isso que a gente não alcança aquilo que a gente deseja, porque a diferença do nível vibratório está muito grande. Isso eu vou falar em outro momento. Então, assim, voltando a falar de amor próprio, né? A gente precisa se amar, a gente precisa ser um pouquinho egoísta. Tem gente que se sente culpado com isso, né? Acha que é egoísmo. Não, não é egoísmo. Amor próprio é muito diferente de egoísmo, tá? Egoísmo é quando você não se importa com ninguém. Quando você não tá nem aí se isso magoa as pessoas, se isso fere as pessoas, se as outras pessoas, enfim, estão sofrendo com as suas escolhas, com as suas palavras, com as suas ações. Isso é egoísmo. Agora, amor próprio é outra coisa, gente. Amor próprio é outro nível. Amor próprio é quando você entende que se você não cuidar bem de você, ninguém vai. Amor próprio é quando você entende que se você não se amar primeiro, você não consegue amar outra pessoa de maneira saudável. E aí a gente passa pela aceitação, que também é um outro tema bastante interessante da gente conversar depois. Então, você precisa aprender como se amar, se aceitar, sabe? Se amar e se valorizar, se tratar bem, se tratar com carinho, com cuidado, com respeito, que da mesma forma como você ensina para as pessoas, né, como elas devem te tratar através de você se anular, através da falta de respeito que você tolera também, tá? Que aí isso volta para a live que a gente teve essa semana passada, né? Foi sobre merecimento. Então, assim, se você permite que as pessoas te desrespeitem, se você não dá um basta nisso, né? Você está ensinando a elas que elas podem te dar mais disso que você recebe, tá? Então, a partir do momento que alguém te desrespeita e você não impõe um limite, você está dizendo para essa pessoa, olha, pode continuar fazendo que tá tudo bem. E, cara, não tá tudo bem em receber desrespeito de nenhuma forma, tá? Isso também é falta de amor próprio. Também é falta de amor próprio. Então, assim, cuide-se, ame-se, respeite-se, ensine para as pessoas como que você deseja e espera ser tratado através do seu exemplo. Todo ensinamento começa a partir do exemplo. Não tem como provavelmente na sua infância
já deve ter ouvido, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não funciona, tá? Não funciona para filho, que o filho vai te observar e vai repetir as suas ações. E não funciona muito menos quando a gente está adulto para as outras pessoas, tá? Então, ensine as pessoas como que você deseja ser tratado, cuidando bem de si próprio. Valorize-se. Ponha-se no topo da sua lista de prioridades. Mostra que você exige, que você quer ser tratado com respeito, com carinho, com cuidado, com zelo, através das suas ações, do seu autocuidado, tá? Então, hoje de manhã eu queria falar sobre isso com vocês, sobre amor próprio, a importância de você se amar antes de amar qualquer outra pessoa, tá? É isso, gente. Eu acho que eu já falei pra caramba. É um assunto mais longo, mais profundo, mas a gente vai destrinchando isso para um outro momento, tá? A gente precisa aprender a se amar, se perdoar, se respeitar. E meditação, Ho'oponopono, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Porque a gratidão também é uma energia incrível. Eu vou ver se eu consigo convidar um colega meu de curso, que a gente está fazendo um curso juntos, para a gente poder falar sobre o Ho'oponopono, para ele explicar bem para vocês o que é o Ho'oponopono, que mudanças isso pode trazer na vida de cada pessoa, que benefícios isso traz para quem pratica. Eu sou praticante do Ho'oponopono já há uns 2, 3, 4 anos, e eu super recomendo para todo mundo. Meditação é um momento onde você se desliga do mundo e olha para dentro. A gente está acostumado a viver olhando para fora, né? Como eu sempre repito, a gente cresceu acostumado e educado a olhar para o outro, a entender o outro, a conhecer o outro. E uma coisa que a gente precisa sempre buscar é autoconhecimento. Isso entra também no conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa se conhecer para se libertar de um monte de coisas. Se você não se conhece, se você não sabe quem é você, tanto quanto você sabe quem é seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, como é que você vai conviver bem com você próprio? Porque isso é uma outra coisa que eu falo para todo mundo e faz sentido para mim, a Bessa eu acho que vai fazer para vocês também. A única pessoa sem a qual você não é capaz de viver é você próprio. É dura realidade, é triste, mas é isso aí. Se de uma hora para outra todas as pessoas que você ama partirem, se de uma hora para outra todas as pessoas que você ama te abandonarem, morrerem, você vai sofrer, você vai sentir dor durante algum tempo, mas você vai sobreviver. Por mais que você sinta dor, se você perder todas as pessoas que você ama, você sobrevive. Agora, a única pessoa sem a qual você não vive é você mesmo. Então, valorize-se, cuide de si, se ame, se trate com carinho, com respeito. Eleve o seu nível de merecimento. Você merece ser cuidado, ser cuidada. Se você não tiver noção de como que você começa a se cuidar mais, se dar mais atenção, para você, mulher, vai fazer a sua sobrancelha. Ou você paga alguém para fazer, ou você própria faz. Se você souber fazer, eu gosto eu mesma fazer minha sobrancelha. Eu faço minha sobrancelha desde os 11 anos, eu mesma faço. Eu não gosto que meta a mão na minha sobrancelha, não. Então você vai fazer a sobrancelha, vai fazer seu cabelinho, faça as unhas. As minhas não estão feitas, mas quebrou tudo essa semana, meti a tesoura. Mas não é falta de autocuidado não, tá, gente? É só falta de tempo mesmo. E vai cuidar de você. Se for fazer você se sentir bem, passa um batom, passa um lápis, passa um rímel, passa um perfume. Usa uma roupa mais bonita, que te faça sentir melhor, que te faça sentir mais poderosa, mais poderoso, mais seguro, mais confiante, tá? Faz esse exercício. Quando você for tomar um banho, no momento do seu banho, quando você estiver lá, passando sabonete,
Se faça carinho. Fala, poxa, caraca, eu sou sensacional, eu sou incrível, eu me amo. Caraca, eu sou top, eu mereço esse carinho, eu mereço esse cuidado. Quando você estiver tomando banho, passa sabonete com esse amor, com esse carinho, como se você estivesse cuidando de outra pessoa e essa outra pessoa fosse a mais importante da sua vida, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Para quem gosta de passar um hidratante, né, no corpo, quando você estiver passando seu hidratante no seu corpo, se faça carinho. Se faça carinho e conscientemente, sabe? Eu me amo, eu mereço esse carinho, eu mereço esse cuidado, eu mereço. Faz esse exercício. Começa por aí. Se você não sabe por onde começar a cuidar melhor de si mesmo, começa por aí. Vai se fazendo esse carinho. Se você de repente não recebe esse carinho de ninguém nesse momento, faça-se esse carinho. Cuide-se com carinho, tá? É isso, gente. Foi bom aqui estar com vocês, bater esse papo. Obrigada pela presença de quem pôde estar aqui comigo. Essa live vai ficar gravada, vou deixar lá no meu IGTV para quem quiser convidar um amigo, uma amiga, alguma pessoa que seja importante para a vida de vocês e que você, de repente, esteja vendo que ela precisa ouvir essas palavras sobre amor próprio, sobre autocuidado. Se você puder, marca essa pessoa, compartilha, tá bom? Me segue no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram. Todos os dias eu tenho procurado fazer, né, a live de reflexões matinais, tá bom? E espero que vocês possam estar aqui comigo todas as manhãs para que a gente tenha juntos essas reflexões, tá bom? E se você não conseguir me acompanhar de manhã, não tem problema, as lives ficam gravadas no meu IGTV, só você ir lá e assistir depois. Mas às 8 da manhã, no máximo 8h15, 8h20, a gente começa aqui o bate-papo, que às vezes de manhã, quem tem filho sabe, né? Às vezes de manhã a gente atrasa um pouquinho, mas 8 horas é o horário que a gente se encontra aqui para poder ter as nossas reflexões matinais, tá bom? Conto com a presença de vocês, agradeço a presença de cada um de vocês, tá bom? Espero que eu tenha contribuído com a minha perspectiva, com a minha vivência, com a minha história para a vida de vocês e que vocês possam usar isso para melhorar, transformar as vidas de vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, um excelente dia, de muita paz, de muita realização, de muita gratidão para todos vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.